Senhores e senhoras, uma boa noite. Que a paz de Deus, a fonte criadora, daquele que foi e sempre será nosso caminho, verdade e vida, Jesus, o meigo, Rabi da Galileia, da nossa Mãe Maior, Rosa Mística de Nazaré, Maria, esteja conosco hoje e sempre. É com grande alegria que sim, aqui estou pela primeira vez no Terezinha de Jesus, no bairro da Freguesia do Ó, e rapidamente apresentar-me-ei, já que acredito que ninguém aqui me conheça pessoalmente, correto, queridos irmãos? Alguém conhece? Levanta a mão. Não, ninguém conhece, então rapidinho, para que não percamos tempo. Sou Bruno Bosman, tenho 45 anos, na verdade vou fazer em 7 de setembro, no dia da independência. Nasci no ano ao qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Ganhou para o mundo? Não, mas para nós os cristãos espíritas sim. Não apenas esse prêmio, mas tantos outros mais. Sou originário do Núcleo Espírita Paz, Amor e Fraternidade do bairro da Viguiara, ali em Osasco. Sou natural de São Paulo, Osasco. Praticamente aí estou com as exposições evangélicas desde fevereiro do ano de 2024, computando-se assim 2 anos e 2 meses, mais de 240 exposições já gravadas em meu canal do YouTube. Inclusive no final convidamos aí para que se inscrevam e possamos assistir e compartilhar conteúdos úteis para que transcendamos a cada dia que passa. E sim, é com essa energia gostosa de aqui estar pela primeira vez, com a autorização do Senhor Reginaldo e dos demais trabalhadores encarnados, é que quem sabe possamos, com mais uma temática, como bem disse o irmão aqui, saímos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Eis o convite a cada um de nós, a cúpula espiritual, aos que nos acompanham pelas redes sociais, tanto do Terezinha de Jesus como do meu canal no YouTube. E sim, vamos então dar risada? Não é bem esse o objetivo propriamente falando, queridos irmãos e irmãs, mas convidar-vos sim para que venhamos a ver o que José Carlos de Luca tem para nos dizer acerca de como devemos nos portar nós os espíritas da porta para fora de nossa residência, da porta para fora do centro espírita, porque devemos não ser luz ao mundo, sim, mais do que o bem falar da teoria, é o bem agir, é ser útil aonde quer que nós estejamos. Por isso sim que eu gostei de trazer esse item neste primeira oportunidade do Terezinha de Jesus, para que, lógico, nessa imagem representativa, busquemos ser pessoas mais alegres, conscientes de nossas programações encarnatórias e valorizemos mais cada momento de nosso dia a dia com as pessoas que estejam ao nosso redor, quem quer que seja. Perceberão que eu vou tomar muita água ainda nessas meia hora, porque eu tive recentemente problema na garganta, por isso não estou te fazendo protesta quase todo dia. Comprei um amplificador que vai chegar daqui um mês, vai melhorar isso, mas enfim, tá tudo certo. O importante é que esforcemos para que cada dia que passa busquemos ser pessoas melhores. Vamos ver então logo nesse início o que nos diz José Carlos de Luca acerca desse tema risoterapia. Ele vem nos convidar para que cultivemos a alegria e o bom humor, pois a saúde anda de mãos dadas com esses dois poderosos remédios. É fácil termos alegria, bom humor, todos os dias de nossa vida. Cada um de nós está em um degrau evolutivo moral e intelectual, correto? Somos viajores do universo, nem sabemos e podemos afirmar-nos originários deste orbe, do planeta Terra, da nossa querida essência Gaia. Isso falando do reino não, sem falar do princípio inteligente, simples e ignorante, que lá é criado conforme a codificação kardeciana afirma-nos que é em qualquer canto do universo, no reino mineral primeiramente, para que depois de um tempo chegue no reino vegetal, outros tempos mais, reino animal, no fim cheguemos no reino nominal. Então, estamos há milênios e milênios investindo para que, quem sabe, um dia melhoremos neste ponto crucial, sermos mais alegres, mais resilientes, bem-humorados, e escorregaremos sim em um dia, mas recompor-nos-emos em outros mais à frente. É aquele famoso jargão popular, um passo atrás para que busquemos e empreendedores mais assertivos à frente. E assim é natural que busquemos em nosso dia a dia melhorarmos. Não é fácil, por isso que logo no início desse capítulo já vem José Carlos de Luca convidando-nos para que reavaliemos em pensamentos, em atos praticados ou aqueles que ainda não foram, mas que poderiam já estar sendo por nós os minimamente despertos. Desde a fundação desta casa até hoje, quantos conteúdos, quantos atendimentos
foram proporcionados aos residentes deste bairro e bairros adjacentes. E o que nós estamos levando da porta para fora? Venha ao encontro, será desse convite inicial de José Carlos de Luca, é o que nós temos que ver a cada dia que passa, para que sejamos pessoas melhores. Também conhecida como terapia do riso, sim, é uma prática terapêutica que utiliza o riso para promover o bem-estar físico, mental e emocional. Ah, que pena que é só meia hora. Se tivesse uma hora ainda seria pouco tempo para que buscarmos conversar coisas transcendentes. Alguém aqui já teve a oportunidade de ir em alguma casa espírita, visitar asilo de idosos e interagir com atividades fraternas junto a eles? Levanta a mão. Se não, convidá-los para que assim o façam. Já faço parte de 2 casas, inclusive nesse sábado estarei com o pessoal da Barra Funda, aqui na freguesia, se eu não me engano, na casa. Eu esqueci o nome dela, que é a segunda vez que eu vou. E não tem coisa melhor de fazer com que nós saibamos promover alegria àqueles que estão em sofrimento, morais, físicos. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Estamos no mundo de final de provas e expiações, transição planetária, então é imprescindível que sempre lembremos de construirmos a cada dia que passa o bem-estar físico, mental e, consequentemente, espiritual a cada dia que passa. Isso poderia falar outras mais situações: distribuição de marmitex, confecção de cestas básicas, atendimento fraterno, servir um copinho ali na frente da recepção, como também os passes. Quantas atividades fraternas transcendentes nós podemos a cada dia que passa empreendermos para que sejamos úteis aos mais necessitados. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a vós mesmos. Não disse assim o meigo Rabi da Galileia: é dando que se recebe, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Se é que está, logicamente, nestas 2 fossas, exemplos de seres que assim fazem, não apenas os espíritas, até mesmo pessoas que nem se digam filiadas a uma denominação religiosa, não precisa ir em hospitais e em orfanatos e outros mais locais, a qual enchamos de alegria em coração espiritual, porque assim, a cada dia que passa, diremos: essa risoterapia, convite de José Carlos de Luca, far-nos-á mais presente em nosso dia a dia, com os nossos esforços transcendentes. Características básicas que devemos potencializá-las, porque tenho certeza absoluta que cada um de vós aqui já está as empregando, seja menor, mediano ou maior porcentagem. É a física, é a moral, como a prática de atividades físicas para a manutenção do nosso corpo físico, da nossa programação reencarnatória. Em gestão de líquidos, todo mundo sabe, todos nós sabemos, difícil é tomar de 2 a 3 litros por dia, mas cerca de 50% do nosso corpo físico é constituído de água. Então, para que evitemos problemas a posteriori físicos de doenças, assim busquemos estar quites com essa consciência. Alimentação saudável, lógico, leituras edificantes, dormir minimamente, porque o corpo físico precisa recompor-se para encarar um novo dia no dia seguinte. Ter momentos de reflexão e meditação, e lógico, contato com a natureza. Andar descalço na terra, abraçar árvores. Quantas vezes irmãos espirituais em atendimento já se pediram para que assim eu fizesse e eu me esqueço, para que assim descarreguemos as energias densas ainda deste ordem de final de provas e expiações e devolvamos-as para a nossa querida essência Gaia. A natureza é transcendente, os elementais. Quantas situações positivas nós podemos receber do reino vegetal, do reino mineral. É importante que busquemos reavaliarmos em cada um desses pontos que estão sim dentro inseridos ao tema que nós estamos trabalhando. Melhoria da autoestima, mais autoconfiança, por que não dizer também o auto-perdão? Nunca duvidemos de nossas capacidades intelectuais, morais. Não duvidemos, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso e muito mais. Disse o meigo Rabi da Galileia: a cada um de nós apequenou-se em espírito para que nós, por meio das sucessivas reencarnações, engrandecêssemos. Assim estamos agindo, ser-nos lícito, manter-nos consciencialmente os mesmos diariamente? Não. Por isso que José Carlos de Luca convida-nos para que sejamos mais alegres, mais bem-humorados.
Qualidade do sono vem ao encontro do tópico anterior, aumento de disposição, mais equilíbrio psíquico e comportamental, mais resistência emocional frente às situações da vida, porque quantos desafios ainda enfrentaremos? Sim, os amigos espirituais afirmam que até 2030 e também 2035, nessa faixa, muitos desafios existenciais todos nós, na matéria, reencarnados, ainda passaremos. Então, vamos construir alicerces mais sólidos, consistentes, para que não escorreguemos em nossa programação reencarnatória. É desafiante, mas temos capacidade para tanto. Volta José Carlos de Luca dizendo: se desejar recuperar a vossa saúde, procure logo desarmar-se a sua face e estampe logo um sorriso no rosto, a fim de que as correntes divinas da cura consigam uma boa sintonia com cada um de nós. A maioria de nós não lembra o que faz daqui a pouco. Nas poucas horas em que estamos desdobrados em espíritas, de 6 a 8 horas, mais ou menos em média, a qual ficamos no mundo espiritual, nos 7 dias da semana. Que bom, bem-aventurados somos nós que não lembramos. Por um ou outro motivo, mas vou citar um mais transcendente, mais positivo, para que não fiquemos orgulhosos, vaidosos, caso estejamos, por exemplo, trabalhando, estudando, sendo úteis, como lá já dizia André Luiz, nas mãos abençoadas de Chico Xavier, nas primeiras décadas do século XX, fazendo com que assim busquemos construir a energia de cura, a autocura, a modificação, a reforma íntima, o melhor orar e vigiar, e assim fazemos que venha valer a pena os nossos esforços no nosso dia a dia. Trago sempre a face de José Carlos de Luca, porque estamos atrelando alguns pontos à sua obra e outros, alguns tópicos que normalmente nós trabalhamos também, outras temáticas do Evangelho segundo o Espiritismo. Trago-vos aqui uma informação que, inclusive, trouxe também à fronte para caso dos irmãos queiram se aprofundar mais em mais informações. Não deu para trazer integralmente, porque o tempo é curto. Mas, lá na matéria titulada Estímulo ao Processo de Cura, vem nos trazer ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, ao gargalhar, foi feita essa pesquisa. O indivíduo trabalha quase todos os músculos do rosto e do abdômen, promove maior oxigenação do cérebro e estimula a liberação de endorfina, substância que ameniza a dor e promove o prazer. Olha que bom, amenizar a dor e, consequentemente, promover algo que seja benéfico ao nosso espírito e, consequentemente, ao nosso corpo material. E nesse ego, nesse ínter e nesse meio, o nosso corpo espiritual, a qual conhecemos por perispírito. E ainda vem dizer essa matéria que a risada tem ainda efeito anestésico e aumenta a imunidade do organismo. Olha esse momento, já estamos entrando no frio. O que mais nós precisamos mesmo para que não fiquemos doentes, gripados e outras mais situações? Imunidade adequada, equilibrada. Por isso, pesquisas realizadas lá nos Estados Unidos comprovaram que ela acelera o processo de cura e diminui o tempo de internações. E os hospitais, em qualquer canto desse orbe, lotados, públicos ou privados. Olha o feixe deste tópico que nós trouxemos dessa matéria. Ajuda no processo de cura e, consequentemente, diminuir o tempo de internações altas, mais céleres, para que a pessoa continue buscando se melhorar e não volte a ficar doente do espírito e, consequentemente, do corpo, por não estar atento aos ensinamentos que há pouco mais de 2000 anos o Mico Rabi da Galileia aqui materializou nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação. Fica o convite também em imagens aqui ilustrativas que devemos ser felizes em todas as situações de nossas vidas. Se ainda não as somos, construamos-las, porque temos capacidade para tanto, e é o grande objetivo de nós, os espíritas. Volta José Carlos dizendo: a ciência médica já comprovou que o riso é terapêutico, tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico. Vem ao encontro dos tópicos anteriores a qual estamos trabalhando neste momento. Volta ele dizendo em continuação: permita-se o
momentos de descontração durante o seu dia. Faça pausas para conversar leve e despreocupadamente. Amenizar essa carga que todos nós as carregamos. Problemas no âmbito familiar, problemas nas ruas de violência, problemas no ambiente profissional, problemas até mesmo em instituições religiosas. E tá tudo certo até o prezado momento de final de provas e expiações. Não tenhamos dúvidas disso. E estamos ainda muito aquém de uma evolução transcendente, moral e intelectual. Assim precisamos auxiliar-nos para que cresçamos. Seguremos as nossas mãos espirituais e caminhemos para frente. É o objetivo desses pouco mais de 8 milhões de seres encarnados atualmente, porque é um número que os amigos espirituais afirmam estar no corpo material em espírito. Então vamos fazer com que venha valer a pena todos esses recados, sugestões que José Carlos de Luca aqui está nos deixando. Encontre graça nos episódios do cotidiano, pois uma pessoa sem graça geralmente é sem saúde também. Façamos aquele bom dia verbal que nós empreendemos na nossa família, nas ruas com as pessoas estranhas e no ambiente profissional, ser mesmo um bom dia em nosso sorriso, na nossa face e no nosso bem agir. Não apenas da boca para fora, porque isso não transformar-nos em seres melhores. É o trabalho diário de baixo para cima e de dentro para fora, em prol do mundo, em sermos úteis aonde quer que nós estejamos. Mais um convite de José Carlos de Luca. Tópicos curtos, mas que são ali cirúrgicos. É o remédio amargo, mas que pode ser salutar aos nossos espíritos, desde que temos ouvidos de ouvir, olhos de ver o quê? Consequentemente, mãos de agir, sermos mais úteis. Ah, como a doutrina é libertadora, transcendente a quem esforça-se para ser melhor a cada dia que passa. Será que Madre Teresa de Calcutá tem algo a agregar também? E que vem ao encontro da nossa temática? Sempre, como por exemplo, essa frase: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença, do nosso lado, sem se sentir melhor e mais feliz. Será que ela, irmã Dulce e tantas outras mais irmãs e irmãos assim promoveram em suas encarnações? Chico com seus 92 anos de idade até o ano de 2002, Divaldo até o ano passado com seus 98 anos de idade e tantos outros mais que aqui poderíamos citar. Se eles puderam, também nós o podemos. Podemos ao meio Rabi, nós somos deuses, podemos fazer tudo o que jamais imaginaríamos fazer, desde que esforcemos para tal. Saibamos o que estamos pedindo para a fonte criadora Deus, para que não nos percamos em existência atual, mas que o que nós recebermos seja útil aonde quer que nós estejamos, com quaisquer pessoas ao nosso redor. Madre Teresa, suas diversas fases ali da sua última encarnação de sua fase. Lógico, citei Irmã Dulce lá ao intitulada Semente de Amor. Ela também tem uma frase muito importante para a respectiva temática, dizendo-nos: habitue-se a ouvir a voz do nosso coração. É através dele que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em nossa jornada evolutiva nesta atual encarnação, vencendo os obstáculos que surgem no nosso dia a dia, na nossa estrada, e que não nos venha ao encontro não de tudo isso que a cúpula espiritual, junto com os que me acompanham nessa atual encarnação, estão buscando no campo da intuição fazer com que eu verbalize a todos os nossos ouvintes, para que todos nós, sem exceção, busquemos ser pessoas melhores com a temática de hoje, isoterapia e outras mais qualidades que devemos empreender no nosso dia a dia. Já estamos partindo para o fecho do nosso bate-papo fraterno. Notícia meia hora rápido demais. Será que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, esse querido, conhecido médico dos pobres por nosso espírita, que voltou para o mundo espiritual no mês de abril do ano de 1900, também pode algo agregar à temática de hoje? Sim, ele vem dizer que solidários nós seremos união. Mas e se nós somos separados uns dos outros? Apenas que nós somente seremos o quê? Pontos de vista, porque nós seremos úteis ao meio. Desde o princípio inteligente lá no reino mineral até nós que estamos
estamos no reino nominal. Volta ele ainda dizendo e convidando-nos, junto alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos existenciais. Esforçar-nos-emos para tanto, queridos irmãos e irmãs, é o que convida-nos a casa, independentemente de quem aqui na frente esteja, mas o conteúdo é transcendente. Como também no campo das monitorias, dos cursos, não dessa, mas de qualquer outra casa e outras mais religiões. O conteúdo tem que ser interiorizado por cada um de nós, para que assim, sempre Bezerra colocando ali os verbos no plural, trabalhemos o todo, o macro, saindo um pouco do eu, do individual, do singular, e assim cresceremos mais rápido, mais seriamente no campo espiritual, para que, quem sabe, nas próximas décadas, como lá afirmava Emmanuel, nas obras de Chico Xavier, atinjamos o mundo de regeneração. Na presença dos queridos franciscanos, frades, madres, que tanto trabalham nas cúpulas espirituais, nos hospitais espirituais, em anexo às estruturas das casas espíritas, mas repito, não apenas das casas espíritas, na dimensão espiritual, trazemos Giovanni de Pietro de Ganhadora naquela frase que nós conhecemos de sua oração, aquilo que nós conhecemos por Francisco de Assis, convidando-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, aonde quer que nós estejamos. Estamos nos esforçando para tanto, de manhã, à tarde e à noite, e passando esses 2/3 do dia, como por exemplo agora, em estado de vigília, com os olhos abertos, daqui a pouco, nas madrugadas, em espírito, sem úteis, estudando e trabalhando, buscando no dia seguinte recolher as benesses que tenhamos construídas nestas horas anteriores para o dia a dia. Nesta atual encarnação, é o grande convite que esforçar-nos-emos para tanto, desde que tenhamos, repito, ouvidos, olhos e mãos de agir onde quer que nós estejamos. É o convite desses queridos irmãos que interagem com cada um de nós para o nosso próprio benefício. Não podem fazer por nós, como nossos mentores individuais, mas podem intuir-nos constantemente, como assim estão fazendo, dentro da oportunidade de cada um deles e de nossas. E essa imagem representativa, será que é preciso ter muito para que sejamos felizes? Não, é a simplicidade, é a humildade, como por exemplo tribos indígenas que conseguem ser felizes, conseguem viver muitas vezes mais no campo material do que nós, que temos tanta tecnologia e nos perdemos pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância, muitas vezes pela prepotência e também pelas tentações do mundo. Então vamos deixar essas mazelas de lado e vamos construir esse sorriso para que sejamos felizes, o sorriso consciencial que reverberará no nosso corpo físico e transbordará de alegria as pessoas que estejam ao nosso redor, porque elas sim perceberão que estamos nos esforçando para melhorarmos a cada dia que passa. E com os nossos exemplos, quem sabe elas também possam assim agir. É o bem agir que faz-nos a pessoas melhores a cada dia que passa, queridos irmãos e irmãs. E estes queridos irmãos que deixaram o seu legado, vamos nos contagiar com tudo o que eles fizeram há séculos anteriores, colocando em prática neste século XXI, terceiro milênio, o que fizemos mesmo desse 1/4 de século que acabamos de findar, já que estamos no ano de 2026. Vamos pensar nisso, vamos valorizar tudo isso que esses queridos irmãos, com a ajuda da inteligência artificial, aqui estão nos proporcionando a nossa consciência. Eles estão conosco, como também o meigo Rabi da Galileia, nestes finais de tempo, nesta separação do joio e do trigo, porque sim, é o momento final a qual diremos a nós mesmos, queremos avançar, ascender, continuando na Terra, no mundo de regeneração, até mesmo indo para outros orbes mais evoluídos, avançados, ou seremos realocarmos em orbes ainda em estágios de provas e expiações iniciais ou intermediários, ou ainda a mundos primitivos. Sempre convido os irmãos e irmãs para que estejam lendo, estudando a obra, demonstrando que o intercâmbio entre mundos sempre ocorre e sempre ocorrerá para toda a eternidade. Obra essa, por exemplo, A Caminho da Luz, de Emmanuel por Chico Xavier, além de a obra Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. Então, esforçarmos-nos sim para que sejamos pessoas mais conscientes com tudo isso que estamos recebendo nos estudos e nas práticas empreendidas pelos trabalhadores nas duas dimensões aqui do Terezinha de Jesus, no bairro da Freguesia do Ó. Pensemos, levemos essas reflexões para o nosso dia a dia, que farmos pessoas melhores, mais na prática do que no campo teórico. E assim, deixamos também
de estar presente junto com os seus que me acompanham nessa nova encarnação. E deixe-vos então a minha alegria de ter conseguido terminar no tempo, queridos irmãos e irmãs, agradecendo a todos vós das duas dimensões da vida material e espiritual que aqui estão presentes. Sim, já estamos nessa original com o nosso retorno, se Deus quiser, se nada acontecer de errado, para o mês de outubro. Vocês terão que me aguentar mais uma vez, pode ser? Agradecemos então a presença, a oportunidade na casa e para que sigamos a lista certinho e as demais atividades que a Cruz Espiritual podem empreender nesse momento em prol de cada um de nós. Convidar o querido irmão e irmão para que volte e faça as vibrações finais e convido-os então para que se inscrevam no meu canal. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo resto de semana e uma ótima reencarnação, se Deus quiser, para todos nós. Que assim seja. Obrigado. E assim, nesse momento, embalados por esse fundo musical e por essa alegria que se expandiu nessa sala, vamos agradecer a Deus, agradecer novamente a Jesus, que de braços abertos nos contempla um a um, nos enviando bênçãos, bons sentimentos e nos lembrando do compromisso que temos de ser felizes. Que o Pai amado, em sua infinita bondade, abençoe todos aqueles que não puderam estar conosco nessa noite. Abençoe todos aqueles cujos nomes estão no caderno e cada um individualmente possa receber o lenitivo espiritual ou de saúde física. E nós, por sua vez, que possamos chegar em nossos lares e encontrar essa alegria, essa paz que nos envolve, essa tranquilidade, e multiplicar o nosso sorriso, a nossa alegria. E vamos mais uma vez agradecendo e fazendo a prece que Emmanuel nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe nossas dívidas à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livre-nos de todos os males, pois teu é o reino, a glória, para todo sempre. Graças a Deus.